Boa noite, gente. Eu preciso começar agradecendo, de fato, a espiritualidade por estar aqui. Já vim várias vezes e estive aí, né? E fico aí, né? Sou daí e nunca me imaginei aqui. Estou aqui exercendo o meu maior papel no dia de conscientização do autismo, que é a minha vida. Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite com o autismo. E poder estar falando sobre a conscientização do autismo para uma plateia diversa é a melhor coisa que podia me acontecer. E aí eu agradeço a Grazi, que provocou o Kumoa a fazer essa noite, né? E então a gente fica pensando, né? O que posso falar para uma plateia tão diversa? Então eu pensei, vou fazer uma apresentação básica do que é o autismo e falar para vocês um pouco de como vocês podem identificar, acolher e respeitar uma família que tem uma criança com um desenvolvimento atípico. Então, o autismo é um transtorno do desenvolvimento e que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social. Né? Hoje, a gente tem a cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Então, assim, brevemente, teremos uma mudança de população. A gente não tem causa definida ainda para o autismo, mas os maiores estudos e os mais modernos pensam em alteração genética e ambiental. E aí eu venho, o que eu falo todos os dias para as famílias que chegam até a mim. A tecnologia tem ajudado absurdamente a aumentar a evidência dos transtornos. E por que eu falo isso? Porque hoje a Organização Mundial de Saúde já mudou para proibição de acesso a qualquer tecnologia à tela até 3 anos de idade. Infelizmente, ainda a gente chega no nosso dia a dia, restaurante, shopping, e as crianças estão na tela. Né? Infelizmente, isso não ajuda as nossas crianças. Também está provado cientificamente que quanto mais acesso as nossas crianças têm à tecnologia, maior o atraso de fala. E esse talvez seja a maior queixa das famílias para chegarem até a intervenção. Elas chegam para os pediatras e dizem: meu filho está atrasado na fala. E, de fato, acontece isso e eles vão descobrindo outras coisas que advêm junto com o atraso da fala. Pode passar. Então, no desconhecido, as pessoas ainda pensam no autismo como aquelas pessoas graves, né, que ficam se batendo, se balançando ou balançando as mãos. Mas hoje, inclusive, a gente mudou para espectro do autista porque eles têm o mesmo diagnóstico, porém, nenhum é igual ao outro. Isso porque difere muito na severidade, né? Então, a gente tem 3 níveis de suporte que a gente fala para uma pessoa com autismo. Então, é o autismo leve, moderado e grave, né? Os graves é o que realmente são crianças que não falam, são crianças que têm dificuldades graves de comportamento, de interação social. Porém, uma criança leve, um adulto leve, provavelmente a gente pode ter aqui pessoas que são autistas e que não têm diagnóstico ainda. E se a gente pensar, na mídia agora tem aparecido muito, né? Inclusive artistas que estão se dizendo, não estão se dizendo, né? Receberam o diagnóstico de autismo. Eu tenho uma acompanhante terapêutica, né? Mentai falou do Denver. Hoje, um dos tratamentos que a gente faz com a criança autista é um tratamento intensivo, né? Com uma carga horária maior, onde a criança é atendida em casa, no caso do Denver, porque só está comprovado cientificamente para crianças até 4 anos, e a gente tem uma intervenção ABA, que também é intensiva, com crianças maiores. Então, essa intervenção acontece em casa e na escola. E ela começou a trabalhar com o autismo e percebeu que o que ela aprendia comigo e com o que ela via com as crianças, ela começou a se identificar. E recentemente, foi o aniversário dela e eu dei parabéns, e ela fez assim: eu preciso lhe contar um segredo.
Eu disse, o que foi? Ela fez assim, recebi o diagnóstico. Eu digo, que diagnóstico? Eu sou autista. Eu disse, como você é autista? Ela, eu fui ver que várias coisas do que eu via das minhas crianças, eu tinha. Então, o que acontece? É uma pessoa funcional, leve. Por que isso acontece? Porque hoje o diagnóstico está acontecendo muito precoce. A intervenção tem acontecido com uma equipe muito grande. Então, tem terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, musicoterapeuta, psicopedagogo, né? Fora neuropediatra e psiquiatra, que são os 2 médicos que podem dar o diagnóstico. Então, a gente tem aí uma diversidade muito grande, uma intervenção precoce acontecendo para que os indivíduos estejam muito mais próximos do dito normal, porque normal, de perto, ninguém é, né? Mas o que se convenciona. Porém, eu fico me questionando enquanto profissional, com essa mudança, para cada 36 pessoas que nascem é um autista, a gente vai precisar mudar, né? Todos nós precisaremos mudar a nossa forma de olhar para essas pessoas. E aí, eu resolvi trazer aqui, um pouquinho antes aqui, as disfunções sensoriais. O que é isso? Que talvez é o que a gente, como sociedade, precisa mais aprender. Nós, seres humanos, aprendemos através dos sistemas sensoriais. Como vemos, como escutamos, como sentimos o nosso corpo no espaço. E o que acontece com as crianças autistas? Elas não conseguem processar as informações da mesma forma que a gente. Isso acontece o quê? Ela pode ver mais, ouvir mais, ou também menos. Então, é aquela criança que chega no espaço e ela precisa correr muito para poder ela perceber o corpo dela e fazer a leitura daquele ambiente, como é aquela criança que chega e fica completamente encolhidinha, porque ela não deu conta de ler todos os estímulos. E são aquelas crianças também que chegam e choram muito. E aí a gente, como adulto, faz o quê? Oh, por que ela está chorando? Oh, não chore não. E vai pegar e vai ficar cada vez mais perto dessa criança, quando na realidade ela quer distância para ela conseguir codificar tudo o que está acontecendo naquele ambiente. E aí a gente pergunta, já vi algumas pessoas dizer, para que vaga de autista em estacionamento? Por que isso? Porque essas crianças, quando os pais dizem, vamos para o shopping, é simplesmente sair no mesmo caminho e chegar no mesmo lugar do shopping, estacionar o carro e entrar. Qualquer coisa que aconteça diferente disso, eles já dão uma crise, porque o nome é crise, né? Ou né, um comportamento disruptivo, e parece que tudo vai se acabar. E o que acontece? De fato, acaba para a família. Porque essas famílias são criticadas, né? Por que o menino se jogou no chão? Porque o menino quebrou alguma coisa? Porque o menino jogou tudo para cima? Quando, na realidade, a família não tem controle sobre isso, né? É muito comum as famílias chegarem até a mim e dizer assim, eu estou cansada. Uma mãe foi no cartório que ela precisava tirar um documento e o menino não deu conta daquela zoada, daquele andamento, ele começou a se jogar no chão. Ela foi criticada de todas as formas que vocês puderem imaginar. O mínimo é, você não dá educação a esse menino, não? Então, a gente precisa conhecer um pouco sobre o outro. Eu preciso saber muito de autismo? Não, mas a gente precisa entender, inclusive, enquanto religião, de que forma eu posso acolher aquele irmão, né? Então, assim, isso é extremamente importante para a gente. E está hoje, no Dia de Conscientização do Autismo, a gente pensar, de fato, em promover a compreensão de vocês, né? A gente precisa entender que a gente pode acolher. E como é que a gente pode acolher? Perguntar para aquele adulto que está com aquela... Posso te ajudar? De que forma eu posso te ajudar? Eu não sei quem aqui assiste o Luciano Huck, que passa aqueles meninos, os gênios, né? A maioria tem um diagnóstico de autismo de alto rendimento, né? Eles são inteligentíssimos. Ele faz assim, ó, posso te dar um abraço? Por que isso? Porque eles não aceitam que a pessoa se aproxime muito rápido. Então, a gente precisa, de fato, né, para essas crianças, perguntar se ele quer um abraço. E ele não querer um abraço, está tudo certo. Porque a gente não pode imaginar quão difícil são para as pessoas que têm disfunção sensorial
um abraço. Né? Então, assim, isso é extremamente importante para a gente. E aí, vamos lá, o que a espiritualidade pode fazer? Eu achei esse texto extremamente interessante, trouxe para a gente pensar junto, né? A crença, o que é a espiritualidade? É a crença numa força maior, em uma ordem divina ou em uma comunidade de fé, pode fornecer esperança, significado e propósito em meio aos desafios que o autismo pode trazer. A religião pode oferecer um senso de pertencimento e comunidade, onde as famílias podem encontrar apoio emocional e social, bem como orientação moral e ética. É importante lembrar que Deus acolhe, Ele não castiga e sim consola. Por que eu digo isso? Sem criticar a religião, tá? Eu tenho 24 anos de formada e já ouvi coisas gravíssimas, tipo, Deus não dá filho doente a ninguém. Quem dá filho doente é o diabo. É muito duro para uma pessoa ouvir isso. Por quê? Quem é mãe sabe. A gente idealiza um filho. É o nariz do pai, com o cabelo da mãe, com o jeitinho do avô. E simplesmente receber uma criança atípica não é fácil. Descobrir no meio do caminho também que seu filho, que nasceu aparentemente perfeito, não é, né? É muito difícil. Então, essas famílias precisam ser acolhidas, ser entendidas. E a gente tem obrigação, como um bandista, de fazer isso. Então, assim, é possível que uma criança autista que tenha hipersensibilidade não consiga ficar no nosso terreiro. Por quê? Porque a gente tem muita zoada, a gente tem uma escuridão, então eles não vão conseguir. Temos artifícios para ajudar? Sim. Vocês devem estar vindo no shopping, crianças com abafador. Aquele fone de ouvido é para diminuir absurdamente a entrada de estímulo auditivo. Por que isso? Porque isso faz com que elas fiquem mais tempo naquele ambiente. Porque você diminui uma entrada de estímulo e fica só o visual. Assim como tem crianças que começam a rir, e a pessoa acha que ele está gostando. Na realidade, não, ele está desesperado, porque aquela é uma reação de que ele não está dando conta de tanto estímulo. Então, vamos pensar, independente de saber qual é o diagnóstico, que ali tem um sofrimento, que ali tem uma família, ali tem uma pessoa que precisa ser acolhida. E nós, que somos praticantes de uma religião tão linda, a gente precisa fazer isso. Acolher quem a gente encontrar, sem precisar dizer nada, né? Ou perguntar, precisa da minha ajuda? E é isso que a gente precisa fazer, né? Então vamos lá para uma reflexão. Valorize as capacidades e respeite os limites. Quando eu escolhi fazer terapia ocupacional, eu era apaixonada pelos Downs, pelas crianças Downs, e eu chamava dos meus Downzinhos. E meu pai, uma vez com minha mãe, viajou e tinha uma criança Down no ônibus com eles. E eles falaram assim: minha filha, você me ensinou a chamar de meu Downzinho. E eu vi aquela criança com outros olhos. Então, todas as vezes que alguém faz assim, como é que você consegue trabalhar com a deficiência? Porque eu não olho a deficiência. Se tiver um grãozinho, eu vou atrás desse grãozinho e transformo isso numa grande coisa. Porque, exatamente, da pequena coisa que a gente valoriza, a gente transforma a vida das famílias que estão com a gente. Eu vou chamar a Grazi, que agora vai falar um pouquinho para vocês. Falar um pouquinho da experiência dela como mãe de uma criança não, né? Hoje de uma mulher atípica. 25 anos. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Quando eu me dei conta que 2 de abril seria uma terça-feira, eu procurei Débora e disse: Débora, é Dia Internacional do Autismo. Por que isso? Porque por muito tempo eu vivi sem saber o que minha filha tinha. Eu só sabia que ela era diferente. E esse foi um termo que foi dito a mim por uma terapeuta
e explicou muita coisa, sem o diagnóstico ainda. Tá? Na minha adolescência, eu fazia trabalho voluntário e eu dizia assim, eu serei feliz se eu for mãe. Minha irmã me disse, que aberração, como se diz uma coisa dessa? Eu dizia, que seja, a minha história tem que ser abençoada pela maternidade, mesmo se não for minha. E todo médico me dizia assim, Grazi, desiste, você não vai engravidar não. Então deixa pra lá, né? Fui fazer faculdade, namorar e dizer o quê? Vou curtir a vida. 2 meses de namoro, Grazi grávida, fazendo faculdade. E aí eu disse, como? De onde veio? A médica disse, não sei. Eu fazia práticas integrativas na época. Ela disse, você pisou num bambu. O nódulo que você tinha nos ovários desapareceram. De repente, você ovulou e engravidou. Eu disse, que maravilha, seja muito bem-vinda. E agora, para falar papai e mãe, você está grávida? Gente, minha filha tem 25 anos, tá? Filha caçula, todo mundo indo na linha certinha. E eu disse, agora eu vou ter que contar. Foi uma festa dentro de casa. Meu pai me disse, minha filha, se você não quiser casar, não precisa. Eu disse, gente, isso não é família buscar pé. No 5º mês eu tive que ficar de repouso, porque eu tinha hipertensão gestacional, e a médica me disse, vai nascer antes da hora. E de fato, nasceu antes da hora. Eu entrei numa sala de parto com a maca carregada por uma cardiologista, porque eu estava em pré-eclâmpsia. Não tinha vaga na UTI, só tinha em um hospital em Salvador, na UTI pediátrica neonatal e na UTI de adulto, mas a sala de cirurgia não tinha vaga. E aí o que fez? Meu irmão desmarcou uma cirurgia eletiva e a gente ocupou a sala. Minha filha nasceu, foi para a UTI, eu fiquei internada pela hipertensão e dali nasceu uma menina, filha única, neta única, filha de pai e filho único, e tudo que ela tinha passou a ser dito, ela é mimada. Isso é porque é filha única. Ela comia uma coisa que ela sentia o cheiro, ela vomitava. Aí o pessoal dizia assim, é filha de nutricionista. Aí, tá vendo? O pai é enjoado para comer, os avós fazem todas... minhas tias chegavam do interior, pessoa no interior, eu gosto de abraçar, beijar, pegar, né? Chegavam do interior e diziam, venha me dar um beijo. Ela fazia assim, ó. Eu dizia, gente, eu pari um touro, não foi uma criança, porque ela dava chifrada, né? Ela dormia de dia, acordava de noite, eu dizia, pari uma coruja. E ela falava pelos cotovelos, demais, demais. Teve um médico que me disse assim, ela nasceu com uma vitrola. E por causa de nascer com uma vitrola, foi que ninguém deu o diagnóstico. E é por isso que hoje em dia é espectro. É um intervalo imenso, tá? Entre o que era tradicional e todo mundo me dizia assim, não, ela tem alguma coisa, mas é comportamental. Qual é a terapia que se faz? Comportamental, o autismo. Eu dizia, gente, eu não sou maluca, tem alguma coisa. E o pediatra dizia assim, mas Graziela, ela fala. Se ela fala, ela não é autista, ela demora de andar, não é porque o pai também demorou de andar. E nessa a gente foi com uma série de rótulos durante toda a infância dela. Alguém aqui é autista, sabidamente autista? Alguém aqui tem parente autista? Que bom, vocês vão entender o que eu fiz agora. A partir dos 10 anos de idade, minha filha recebeu todos os rótulos que vocês possam imaginar. Minha filha passou a ser chamada pelo nome do personagem de Bruno Gagliasso, que ele fazia um esquizofrênico na novela das 8. Ela se balançava na sala de aula e ela dizia, eu estava nervosa, eu precisava fazer aquilo para me regular. Hoje em dia a gente pode falar assim, mas na época não era isso. E ela era chamada assim. Minha filha passou a ser chamada de diferente, esquisita, boba, passou a não ser convidada para os aniversários. Passou a ser aquela que era mal criada ou mal educada. Até que a terapeuta me disse assim, Grazi, diga às suas tias a seguinte frase, e eu comecei a dizer. Minha tia chegava em casa e dizia, mas ela não cumprimenta a gente. Eu dizia, tia, tentei educar e não deu certo, infelizmente. E pronto, e comecei a criar estratégias, tá? Para que a gente fosse entendendo. Até que minha filha ficou com um comportamento muito estranho. Em 2013,
E eu comecei a achar aquilo muito diferente, porque de reclusa ela ficou mais reclusa. E um belo dia, né, ela me disse, não quero mais voltar para o colégio. E nesse dia eu disse, filha, a gente vai ter que conversar. Né? Por quê? E aqui eu vou fazer um parêntese. Quem aqui é pai, por favor, seja presente. Porque, infelizmente, no meu caso não foi. E não soube entender a diferença. E aí ela me disse assim, o mundo não gosta de mim, eu não vou conseguir dizer isso a você. Eu preciso escrever. Eu disse, então era 18 horas, eu disse, escreva. 23h50 ela entrou no meu quarto e disse, tá aqui. 14 páginas. E a carta começava assim, eu tenho 14 anos, eu sou um espírito velho num corpo jovem. Eu estou presa. E o mundo me diz, morra, porque você é esquisita. E eu desisto, eu quero desaparecer. Eu não desejo a mãe nenhuma ler isso. Absolutamente nenhuma. E a justificativa era, não é porque ela disse eu não me amo. Ela me disse, o mundo disse que eu tenho que desaparecer. Desaparecer era o verbo para eu quero morrer. E aí foi luta. Foi muita luta. Tá? E eu disse, você não vai desistir e você não vai desaparecer. Até que a gente entendeu que o espectro, ele é imenso, gente. A pessoa pode dar dificuldade intelectual até uma superdotação. E de repente minha filha aprendeu a tocar piano, violão de 12 cordas, guitarra, sozinha. No máximo no YouTube. E aí a gente viu o quê? O que é que vai tirar ela daí? A música. A música, a terapia, muita terapia, medicação. E a médica me disse, Grazi, ela precisa de uma avaliação neuropsicológica. Quase 10 anos atrás, R$3.000, eu dizia, não dá. Não dá para eu fazer essa avaliação. Demorou um pouquinho, alguns anos depois a gente foi fazer. Chamei o dia de entrega do relatório. Aí o neuropsicólogo virou para mim e disse, Grazi, tá aqui o relatório. Ela disse, não, você não vai entregar minha mãe, não. Eu disse, como não? Ela, não, eu preciso corrigir os erros de português que tem aí. Minha cara foi no chão. Aí ele disse, não fique envergonhada. A qualidade que ela tem é com o português. E isso é uma habilidade. E ela tem descalculia, ela não consegue fazer conta. E a gente começou nos dedinhos, vai comprar, vai fazer alguma coisa. E, gente, eu disse a ela, filha, eu vou para o Cumuan falar sobre a minha experiência como mãe. O que você gostaria que eu falasse? Isso ontem, né? Porque se eu dissesse muito antes, ela ia dizer, não vai não. Nada se pode dizer também com muita antecedência, a não ser que seja tudo realmente programado. Aí ela me disse, faz o seguinte, peça só uma coisa. O que você aprendeu na Umbanda? Eu disse, eu aprendi sobre o amor, a fé e a caridade. Ela disse, peça a cada pessoa que você for ouvir, não rotule ninguém, não. Eu conheço a pessoa me julgando pelo olhar. Minha filha tem receio de sair de casa, a depender de quem vai ver lá. Porque ela sabe que ela vai ser julgada. Ela sabe que ela vai ser rotulada. Porque ela é diferente. Porque ela não se comporta chegando aqui, oi, boa noite, tudo bem? Ela vai chegar, boa noite. E você não vai ouvir. Aí o pessoal vai dizer, mal educada, chegou e não falou. Ela usa um óculos com uma lente azul, porque ela tem dificuldade com cores, com luminosidade. Mas ela pode chegar aqui, os meninos, a corimba toda está tocando, e ela está dizendo, olha, aquilo dali eu conheço, aquela nota eu conheço. Pode estar um pouquinho alto. Ela ouviu um vídeo daqui, o pessoal gosta de música alta lá, né? Falei, não, é que é um ambiente fechado. Né? Então, assim, tá aqui hoje é um convite a vocês de dizer o seguinte, a mãe não é culpada. O pai não é culpado, ele pode ser mais participativo. A família não é culpada.
mas todos nós precisamos mudar. Não é o autista que vai ser mudado. Autismo não é doença. Eu gostaria imensamente que vocês não repetissem a partir de hoje. Autismo não é doença. Autismo é um transtorno do desenvolvimento geral. A minha filha tem dificuldade social significativa, uma dificuldade de comunicação grande, de interação social, mas uma capacidade de escrita maravilhosa, fantástica. Dezembro de 2023, ela fez o TCC dela, analisando um livro de telejornalismo, em que o autor leu o TCC, porque eu vou atrás, viu? Olha, ela vai escrever sobre você, é o seguinte, ela é autista. Chico Felice, ó, é o seguinte, minha filha é autista, vai fazer um livro, né, sobre você, está analisando Ricardo e Vânia, em 2018, vamos conhecer o fofão do Augusta, vamos conhecer o fofão do Augusta. Habilidade a gente tem que desenvolver. E é uma grande honra ser mãe de um ser extremamente ético. Se mãe Tai disser aqui, pai Rai disser aqui, você não pode levantar e não pode usar o celular durante a palestra, durante o tempo que você estiver no terreirão, nossa, sai de mim se eu pegar no celular, porque ela não vai pegar, com certeza. Regra é regra. É para andar aqui, é para andar aqui. É para fazer o certo, é para fazer o certo. Você está fazendo errado por quê? Não é que ela seja toda certa o tempo todo, né? Mas eu aprendo diariamente. E a minha intenção aqui hoje é trazer para vocês que nós, como umbandistas, não podemos, em hipótese alguma, julgar alguém que a gente não conhece. Está vendo? Algumas poucas vezes. Porque a minha filha é um exemplo de que ela é totalmente diferente. Mas ela não é anormal. Ela é atípica. O cérebro dela é diferente. Então eu queria deixar uma dica para vocês. Assistam a história de Temple Grandin, que é uma americana autista severa, que ela criou a máquina do abraço para matar bovinos e suínos, para que eles sofressem menos durante o abate. Só que ela criou essa máquina para ela aprender a ser tocada. Então, assim, toquem a vida de alguém, não rotulando ninguém, tá? Não rotulando mesmo. O autista, ele é diferente. Ele é estranho aos nossos olhos típicos, tá? Mas eles são, não chamem de anjos. Ela detesta ser chamada de anjo, pelo amor de Deus. Esse negócio de anjo azul, não. Quebra-cabeça que ela diz assim, eu uso só para me identificar. Mas não falta nenhuma peça em mim, eu estou inteira. É só meu cérebro que é diferente. Hoje eu estou seguindo um autista no Instagram e ele hoje fez uma postagem a seguinte: o que não falar no dia de conscientização do autismo? Lucas atípico. Eu vi o post dele hoje. Disse, não me chame de anjo azul. Eu não sou anjo. Autista não é anjo. Autista mente, autista xinga, autista faz tudo errado. Somos iguais a vocês. Então, assim, todo mundo tem sua mania, né? Quem é da minha idade, com certeza tem colegas nerds, né? É muito comum médico fazer anestesia, porque ele não quer ter contato com pessoas. São inteligentíssimos, passam no vestibular, mas eles não querem ter contato, né? Então, assim, é isso aí, né? Não somos anjos. Não. E não falta nenhuma peça. São pessoas que foram desenvolvidas de uma forma diferente de nós. Então, assim, eu agradeço imensamente dia 2 ser uma terça-feira para dizer a vocês, não rotulem em ninguém. E do seu lado pode ter um autista que ainda não sabe o diagnóstico. Tá? Obrigada.